Bom dia, queridos alunos da Escola Mestre Jesus, nono ano. Aqui é o professor Newton e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Na última aula nós começamos a falar sobre Brasil, primeiro reinado, né? Esse período aí do Império do Brasil, nós dividimos em primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Então na última aula a gente falou aqui a respeito da primeira parte, né, do primeiro reinado, do contexto histórico. Fizemos aí uma breve revisão a respeito de como aconteceu o processo de independência, como se organizou a política, o que era necessário para que o Brasil de fato fosse reconhecido enquanto um país independente, certo? Hoje a gente vai falar da Constituição de 1824 e depois vamos falar da Confederação do Equador e das revoltas do primeiro reinado, certo? Então vamos lá, gente. Depois do processo de independência, depois de ser reconhecido enquanto independente, o Brasil necessitava de uma Constituição Nacional, certo? Até então, as leis, as normas, a Constituição obedecida era uma Constituição muito ligada a Portugal. Então era necessário uma Constituição genuinamente brasileira para que pudesse organizar a política, organizar a economia, organizar o modelo de governo naquele período, certo? Então, em 1823, a gente tem a Assembleia Constituinte se reunindo, eram senadores eleitos que deveriam representar suas províncias. Lembrando, gente, que esses senadores não eram pessoas ligadas à população pobre, tá? O povão. Esses senadores eram ligados às elites regionais e tinham como objetivo defender os interesses dessas elites regionais, certo? Então o projeto fica pronto, eles se reúnem, terminam o projeto e aí vem algumas características, tá? Esse projeto, porque não foi aceita por Dom Pedro I e a gente vai entender por quê. Primeiro, gente, o projeto limitava o poder do imperador, colocando o poder do legislativo, né, o poder que cria as leis, tá, acima do poder do imperador, que era o poder executivo, certo? Proíbe aí a atuação de estrangeiros em cargos públicos, uma coisa que no Brasil daquele período era comum, tá? Os aliados ingleses, portugueses estarem ali ocupando cargos públicos. Mantinha a escravidão e criava o voto censitário, né? O voto censitário só poderia, no caso, ser eleito ou eleger, né? Só poderia ser candidato ou ser um eleitor aqueles que tivessem uma renda aí anual equivalente a 150 alqueires de mandioca. É por isso que essa Constituição é conhecida como a Constituição da Mandioca. Isso demonstra que as decisões tomadas eram para a elite, tá? E não para toda a população. O fato do voto ser censitário já tira da escolha política a maior parte da população brasileira daquele período, tudo bem? Então Dom Pedro não curte muito, principalmente a ideia de, deixa eu pegar aqui a caneta, a ideia de limite ao seu poder de imperador, certo? Então meio que o Dom Pedro I passava a ideia de que não era absolutista, mas na verdade as suas medidas elas visavam mascarar um absolutismo, certo? Então esse vai ser, não foi por causa do voto censitário, não foi por manter a escravidão, não, basicamente por limitar o poder do imperador e por proibir a atuação de estrangeiros em cargos públicos. Tá? Dom Pedro tinha muitos apoiadores no Brasil, portugueses e ingleses principalmente, certo? Então, como não curtiu muito essa ideia, esse projeto aqui, Dom Pedro vai dissolver a Assembleia e aí ele vai chamar outras pessoas ligadas a ele para organizar e para elaborar um novo documento. Esse novo documento, sim, vai ser a nossa primeira Constituição e foi proclamada aí, foi outorgada em 25 de março de 1824. Outorgada, tá, gente? O Dom Pedro mandou fazer, o Dom Pedro concordou com as ideias que estavam lá e tá aqui, pô, foi feito e é assim que a gente vai fazer daqui para frente, tá?
Ou seja, não teve a participação nem dos políticos ligados às elites das províncias, certo? E aí a gente vem aí com as principais características agora sim dessa Constituição. Ó. O governo seria monárquico e hereditário. Já sabe o que é isso, né? Passa aí de pai para filho. O imperador escolheria os governantes das províncias. E aí ele dizia mais ou menos assim, ó, as províncias vão ter autonomia, porém quem vai escolher os governantes das províncias serei eu. O poder foi dividido em 3, né? Lembra que a ideia dele era afastar a imagem dele de um absolutista, até mesmo pela questão das ideias iluministas, que já eram muito propagadas e tudo mais. Porém, a gente percebe nas entrelinhas o absolutismo de Dom Pedro I. Ó. Divisão dos poderes em 3. Vamos lá. Executivo, isso aqui é um poder do imperador. Judiciário, né? Legislativo, e aí aparece o 4º poder, que na ideia de Montesquieu não existia, mas na do imperador sim, que é o poder moderador. Gente, poder moderador também era exercido somente pelo imperador e dava a ele poder de vetar decisões tomadas pelo legislativo e pelo judiciário. Então vamos entender. O executivo é um poder ligado ao imperador. O moderador também é um poder ligado ao imperador. Qual é a função do moderador? Seria aqui fazer a moderação entre os poderes. Então, na prática, isso significava que se o legislativo criasse uma lei que Dom Pedro não gostasse, ele ia lá e vetava. Se o judiciário tomasse uma decisão judicial que não agradasse Dom Pedro, ele ia lá e vetava. Ou seja, isso aqui, gente, é uma tentativa de mascarar o poder absoluto que Dom Pedro pretende ter, certo? E aí a gente tem também a manutenção da escravidão. Por esse cenário aqui, gente, você percebe que as províncias, as lideranças das províncias que queriam maior autonomia, não vão ficar muito satisfeitos com essa ideia do Pedro aí. Tá? Essa ideia de dissolver aqui os representantes, os senadores eleitos pelas províncias, e além de descartar tudo isso daqui, ainda outorga uma constituição, obriga todos a aceitarem, o que já demonstra seu pensamento autoritário, e aí vem com uma constituição que é muito útil para que seu poder seja absoluto. Lembrando, gente, que isso aqui são os principais pontos. É claro que a Constituição não era só isso. Isso aqui são os principais pontos para o nosso estudo sobre esse período, certo? Então vamos lá. Revoltas no primeiro reinado. Essas medidas do Dom Pedro, gente, que visaram aí centralizar o poder nas suas mãos, centralizar o poder nas mãos do imperador, deixou as pessoas com certo temor. Tá? Por quê? Dom Pedro mostrava que tinha ideias absolutistas, mostrava que era autoritário, mostrava que era centralizador e tinha um grande apoio e uma grande relação com o partido português. Lembra que o Partido Brasileiro e o Partido Português, eles tinham ideias divergentes ali, que é onde a gente falou de partido, certo? Então começou a se criar um temor de que essa visão absolutista do Dom Pedro I, junto com a sua relação com o Partido Português, pudesse fazer com que Portugal voltasse a se aproximar do Brasil. E isso gerava o medo de um possível retorno a ser uma colônia portuguesa, digamos assim. Então Dom Pedro I começa a ser visto pelas elites provinciais, por algumas elites provinciais, não são todas, claro, com desconfiança sobre o que de fato pensava e o que de fato pretendia Dom Pedro I. Certo? E aí a gente vai ter alguns movimentos contrários. A gente vai ter aí em Salvador, na Bahia, uma ameaça de separação. Fortaleza, no Ceará, eles vão pedir o banimento da família real. Itu e São Paulo, a Constituição foi rejeitada. Ou seja, nós temos sim focos de conflito
no Brasil. Nós temos sim movimentos que vão mostrar o seu repúdio contra o Dom Pedro I depois de ter outorgado essa Constituição aqui, certo? Então vamos lá, vamos falar do que nós temos aí de um pouco mais importante, que vai ser a Confederação do Equador, que acontece, gente, vocês não vão acreditar, Pernambuco. De novo Pernambuco. Pernambuco é realmente, gente, pessoal arretado, viu? Quando eles não concordam, e não adianta não concordar, eles também vão pra luta, tá? Então, mais uma vez, a gente vai ter aí a Confederação Pernambuco, representando um grande movimento de contestação. E aí eu botei aqui só para vocês já lembrarem, tá? No século XVIII a gente tem aí em Pernambuco a Guerra dos Mascates, né? Onde os senhores de engenho eles vão lutar contra aí o aumento de imposto. Depois a gente chega na Revolução Pernambucana, onde a gente tem senhores de escravos, mais uma vez se revoltando contra a cobrança excessiva de impostos. E agora, em 1824, a Confederação do Equador. Vamos entender qual foi o motivo dessa contestação de Pernambuco. Vamos lá. Gente, lembra? Dom Pedro escolhia os governadores das províncias. E aí ele vai nomear um governador, o Francisco Paz Barreto, que os pernambucanos não gostavam. Não, ele era indesejado pelos pernambucanos. E aí os pernambucanos não aceitam e começam a pressionar o Francisco Paz Barreto para ele deixar o governo da província. E aí o Francisco Paz Barreto, depois de muita pressão, de fato, sai do governo da província. E aí eles colocam no lugar o Paz de Andrade. Né? E aí quando chega essa notícia para o Dom Pedro I, que é autoritário, que é absolutista, chega assim, ó, Pedrinho, tu botou o Francisco Paz Barreto lá em Pernambuco e a galera fez onda, tirou ele e botou um tal de Paz de Andrade. E agora? Dom Pedro aceita isso? Não, porque Dom Pedro não aceita ser contrariado. E aí Dom Pedro vai dizer o seguinte, ó, manda dizer que é para colocar lá quem eu mandei botar. Manda dizer que eu que mando no barraco. Põe o Francisco lá na parada. E aí o que acontece? Pernambuco obedece Dom Pedro? Não, que é fogo a fogo, né? E aí o que acontece? Qual é a resposta de Pernambuco a essa pressão do imperador? Dia 2 de julho de 1824, o Paz de Andrade proclama a independência da província de Pernambuco. Timanca, lembra que a ideia das elites que apoiaram a independência era manter o Brasil unificado, gente. E agora, depois de todo esse autoritarismo do Dom Pedro I, toda essa confusão, Pernambuco decide proclamar sua independência. E tem mais, gente. Pernambuco não queria ficar independente sozinha. Tinha um plano. E o plano era reunir as províncias do Norte e Nordeste em uma república representativa e federativa, muito semelhante aos moldes aí dos Estados Unidos. Tá? Então Pernambuco não só proclamou sua independência, como queria levar o Norte e o Nordeste junto. E vão ter adeptos, tá? A gente tem aqui, ó, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará se unindo a Pernambuco. Por isso a gente chama de Confederação do Equador, tá? Vamos ter muita parte da elite participando. O movimento aí, ele era liderado por intelectuais, grandes proprietários de terra, e tu tinha também o jornalista Cipriano Barreto e o Frei Caneca como os grandes líderes do movimento, tá? Gente, a partir daí foi proclamada a independência, né? Confederação do Equador ali, o plano estava se desenvolvendo, e aí eles decidem elaborar uma constituição provisória. E né, é aí que começa o movimento a perder força, tá? Porque você tinha ó, a elite participando, mas a elite sozinha não ia conseguir nada. Você tinha o povão participando também.
as classes que a gente chama de classes pop, né? As classes populares participando. Então vamos lá. Na Constituição Provisória, falou-se em abolição do tráfico de escravos. E a abolição do tráfico de escravos, gente, era o primeiro passo para de fato chegar a uma abolição mesmo do tráfico em si. Do tráfico não, desculpa, a abolição da escravidão em si, certo? Então aqui é a questão que vai gerar discordância entre os grupos, porque a elite é de proprietários de terra, e proprietários de terra que se utilizam de mão de obra escrava, tá? E aí por isso você tem a elite aqui botando o pé atrás, né? Opa, peraí, talvez não seja favorável para a gente essas medidas, tá? E aí a gente começa um grande movimento aí da elite agrária se resguardando. Para completar, eles não querem a participação popular, porque para eles a participação popular coloca em risco os seus privilégios de escravocratas, de elite. Então eles tiram o seu apoio do movimento e acaba apoiando aqui no caso as forças do império, tá? O movimento vai se dividir, ele acaba, e com essa divisão ele vai se enfraquecendo. A reação do imperador logo foi imediata, tá? E violenta. E a gente tem em novembro de 1824 presos os líderes e condenados à morte, aqui representando o Frei Caneca na sua execução, tá? Para hoje, gente, fica o exercício da página 8 e página 10, tá? Página 8 e página 10. Faça o exercício, mandem as fotos para mim. Fiquem todos com Deus e até uma próxima aula.